Bom dia, e é um lindo dia, né? Um dia maravilhoso. Hoje nós vamos tentar entender o significado dessas duas palavrinhas, aprender e praticar. Tem um grande conflito de comunicação entre essas duas palavras. Na verdade, tem um grande conflito de comunicação, eu com vocês e vocês um com os outros. Por exemplo, tudo que eu aprendi sobre essa mensagem hoje, talvez eu não consiga passar da forma que eu aprendi. E da forma que eu vou passar, talvez vocês não recebam como eu estou passando. Então há um grande conflito na comunicação e isso é um grande problema desde o princípio. Deus também teve esse problema. Não é somente nós. Se Deus não tivesse esses problemas, bastariam os profetas. Mas não deu. O povo não aprendeu o que precisava ser feito e não praticou com os profetas. Aí Deus enviou Jesus. Jesus falou, explicou e ao mesmo tempo deu bom testemunho. Mostrou como é que tinha que ser feito. Mesmo assim, o povo não aprendeu. Aí Jesus foi e enviou o Espírito Santo, que ainda está com nós. E nos deixou a palavra, nos deixou a Bíblia. E mesmo assim nós ainda não entendemos muita coisa, porque há um problema de comunicação entre nós e Deus. E também há um problema de comunicação entre nós uns aos outros. Por isso vamos pedir a Deus, vamos baixar a nossa cabeça e vamos pedir a Deus que Ele coloque o entendimento na nossa mente e no nosso coração. Senhor Jesus, queremos entregar a Ti esse momento, Pai. Queremos pedir a Ti, ó Pai, que aquilo que deve ser revelado, Pai, seja revelado por Ti. Que cada um compreenda aquilo que Tu quer falar ao seu coração. Que todos nós possamos esvaziar a nossa mente e o nosso coração nesse período, Pai, para dedicar o máximo da nossa força, da nossa energia para compreender essa mensagem, Pai. Que a gente possa sair daqui edificados, cada um. E que aquilo, Senhor, que Tu vai plantar nesse dia possa dar fruto. Que aquilo que for plantado, Senhor, possa ser regado e possa ser visto por outras pessoas. Essa é a parte da comunicação aonde falhamos, ó Deus. Muitas vezes não conseguimos transmitir aquilo que sabemos, aquilo que aprendemos. É isso que eu quero pedir a Ti, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aprender e praticar. Abra um livro de Colossenses, capítulo 3. Ele vai ler todo o capítulo. 25 versículos. É um pouquinho longo, mas é importante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revistam de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas de quem tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito.
Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seu pai em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo ao seu senhor, senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade no coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem comete injustiça recebe de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Obrigado, Alex. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos interpretar, entender esse capítulo. Vocês já perceberam que só esse capítulo seria o suficiente para nós ter uma vida correta? Só esse capítulo de Colossenses 3, tem alguns capítulos na Bíblia que, se a gente colocar em prática, podemos apagar o restante da Bíblia. Não precisam de mais. Mas temos uma Bíblia inteira e ainda não conseguimos entender essa comunicação de Deus conosco. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Por que que aqui fala no primeiro, aí no versículo 1 e 2, que é para a gente viver pensando nas coisas lá do alto? O que são as coisas do alto? O que vocês entendem pelas coisas do alto? Alguém tem ideia? As coisas do alto é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus está nos céus. O que nós conhecemos por céus? O manto azul, né? O alto. É isso que a gente conhece por céu. Então as coisas que são do alto são as coisas de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa é a frase que nós temos que entender. As coisas do alto não são as coisas terrenas. Elas são as coisas de Deus. Aqui na terra tem também as coisas de Deus. Mas tem muito mais as coisas terrenas. Muito mais. A comunicação de Deus, ela está bem deficiente na nossa cultura, na nossa cidade, no nosso país e em muitos outros países. Ela está muito deficiente comparada à comunicação da terra. A comunicação da terra, tudo o que acontece é como um tiro. Estourou aqui, já atingiu o alvo lá na outra ponta. Qualquer notícia ruim, ela é instantânea, né? É instantânea. A comunicação é esplêndida. Mas as coisas de Deus é demorado. É difícil. Pode até ter, assim, à disposição, em qualquer lugar. Mas não é vista, não é compreendida, não é aceita. Essa é a grande diferença das coisas do alto e das coisas terrenas. O próximo, eu tenho um aparelhinho aqui, mas eu vou deixar lá para eles, que é melhor. O versículo 3 e 4, vida escondida em Cristo. Diz o seguinte: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que significa essa vida escondida em Cristo? Vocês sabiam que Deus não nos vê diretamente? Ele só nos vê através de Cristo. Se não fosse por Cristo, Deus olharia para nós e nós íamos virar uma cinza, uma fumacinha, alguma coisa desse sentido. Por quê? Porque nós somos pecadores. Não tem como Deus olhar para nós diretamente. Não tem como nós nos achegar a Deus diretamente, a não ser em Cristo. O Michel falou isso há 15 dias atrás. Viver em Cristo, estar em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Por isso que nós
só vamos ser revelados em Cristo. Então, quando você pensa que você não está sendo ouvido por Deus, ou que não está sendo atendido às suas orações, alguma coisa está errada entre você e Cristo. Se você está escondido nele, não fique tão escondido. Deixa ele te enxergar. Às vezes a gente se esconde tão bem que é difícil até que Cristo nos veja. Cristo não nos abandona. É nós que afastamos-nos dele. É nós que se escondemos dele. Então a nossa vida está escondida em Cristo. Ou seja, se eu não viver em Cristo, eu não vivo. Eu estou morto. O versículo 5 e 6. O que é a natureza terrena? Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O que é a natureza terrena? É uma parte da maldade que está escrito aqui. Essa é a natureza terrena. Essas coisas são o que o ser humano pratica naturalmente, sem fazer força nenhuma. Sem fazer força nenhuma. Então, a nossa natureza, ela é terrena. Mas nós temos que pensar nas coisas do alto, que com certeza não são essas coisas. São coisas de Deus. O versículo 8. O que devemos abandonar? 8 e 9. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Olha como essa parte aqui seria o suficiente para uma vida inteira. Nós já se despimos do velho homem. Quem é o velho homem? É aquele do versículo 5 e 6, aquele da natureza terrena. Quem é o novo homem? É aquele que abandona a sua natureza terrena. É aquele que abandona o velho homem. Esse é o novo homem. No versículo 7, que não tem aí, no versículo 7 eu pulei ele antes, diz assim, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Que versículo pesado para os nossos dias. As quais nós praticávamos no passado e costumávamos viver nelas. Sim, a gente praticava no passado todas essas coisas ruins. Mas e agora? Será que esse versículo está no contexto na minha vida? Está certo? Eu praticava só no passado? Ou será que eu ainda falo muita coisa que eu não devo falar? As minhas atitudes ainda são muito erradas. Eu sei que é errado passar o sinal vermelho. Quem não sabe? Mas está no amarelo. Vai dar tempo. Você sabe que você vai chegar em cima e já deu vermelho, mas você passa. Eu sei que estacionar na faixa amarela está errado. Ou no estacionamento da pessoa idosa, ou no estacionamento de um deficiente. Mas é rapidinho, só vou aí e já volto. Vocês entenderam o problema da comunicação entre aprender e praticar? A gente sabe, mas não pratica. Tem muitos exemplos que poderiam ser dados aqui. Eu não quero ofender ninguém. Mas muitas coisas a gente só pratica por interesse. Aquelas que não é por interesse, a gente não pratica. A gente sabe, mas não pratica. Sabe que está fazendo errado e faz errado. O 12 e o 13, até o 14. Como povo escolhido, santo, como devemos viver? O 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós somos um povo santo. Por quê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo. Porque nós, escondidos em Cristo, assimilamos parte da vontade de Deus, das coisas do alto. Nós somos um povo escolhido, somos santo. Então, como povo santo e escolhido, nós devemos praticar essas coisas. Será que precisa mais alguma coisa para nós aprender isso?
Precisa Deus vir na terra e falar para nós pessoalmente, como Jesus fez? Quando Jesus falou muitas coisas pessoalmente, as pessoas não acreditaram. As pessoas não queriam. As pessoas acabaram matando ele. No versículo 15 e 16. Para que fomos chamados? Olha o que diz aqui, ó. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados, lembre dessa palavra, chamados, para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Olha para que nós somos chamados. Nós fomos chamados para viver em paz, como membros um dos outros. Vocês acham que Deus está preocupado com a minha profissão? Vocês acham que Deus está preocupado com o meu poder aquisitivo, com o meu cabelo, com a minha roupa? Deus não está. Ele até sabe de tudo isso, Ele até cuida dessas coisas. Mas Deus está preocupado como eu estou me relacionando com as pessoas. Como eu estou me relacionando com Ele. É para isso que nós fomos chamados. Deus está preocupado com a minha paz. E aí, qual é a nossa maior preocupação hoje na Terra? A maior preocupação nossa hoje é seguir o mundo. É acompanhar essa correria absurda. É viver como se tudo tem que ser para ontem. Nós estamos preocupados em manter as aparências muitas vezes. Nós estamos preocupados, no fim das contas, em acabar com a nossa paz. Você sabe quem é o responsável de você não ter paz muitas vezes no teu dia, na tua vida? Você mesmo. Sou eu mesmo o culpado de eu não ter paz. Por quê? Porque eu estou vivendo de acordo com as coisas terrenas. Eu não estou buscando as coisas lá do alto. É assim que não devíamos viver, sem paz, viver nessa correria, viver nessa loucura, concordando com tudo que a sociedade diz, com o que a televisão diz, com o que a internet e o Face, com o que o jornal diz. Olha o 17, pode pôr lá. Para termos, coloca o próximo aí, por favor. Para termos bons relacionamentos que sejam para a honra e glória de Deus. Essa é a frase que nós temos que guardar para nós. Para que nós estamos aqui na Terra? Qual os principais objetivos? É para nós termos bons relacionamentos que sejam para a honra e glória de Deus. O versículo 17 diz assim, ó, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem. O 23 e o 24 diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É para isso que nós estamos aqui na terra. Agora eu quero voltar no versículo 18 a 21. Aí diz o seguinte, mulheres, sujeite-se cada um a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Por que eu digo que o capítulo ele é completo? Porque ele fala para a mulher, para o homem, para os filhos, ele fala para os irmãos, para os membros de um dos outros, ele fala de tudo. Mulheres, sujeitem a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Sujeitar-se significa que a mulher deve respeitar o seu marido. O marido não deve mandar na mulher, pisar em cima. Não. O marido também tem que respeitar a mulher. Mas a mulher não pode mandar no marido. De maneira alguma. Se o marido não consegue ter a autoridade do lar, se o marido não consegue exercer a sua função de líder, a mulher deve respeitar o marido, ajudando ele a conduzir, dando apoio, dando o devido respeito que ele merece. Mesmo que depois, lá no quarto fechado, ela tenha que chamar a atenção de alguma coisa, mas respeita na frente das pessoas. Faz a parte
Aqui não explica muito o que mais a mulher deve fazer. Sabe por que não explica muito? Porque diz que ela deve ser uma pessoa como convém no Senhor. Não precisa falar mais nada. A Bíblia fala muitas coisas para uma pessoa que está em Deus. Para mulher e para homens. Marido, 19. Ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. Marido, ame cada um a sua mulher. O marido tem que amar a esposa, mas não é assim, eu amo a minha esposa. Isso não funciona. Aliás, você nem precisa dizer para sua esposa que você ama. Basta você demonstrar com atitude. Como é que o marido pode amar a esposa? Ajudando ela em casa quando ela está atarefada. Como é que o marido pode demonstrar que ama a esposa? Ficando com ela em casa em vez de ir sempre para o futebol ou... Eu nem vou falar outras palavras aqui, né? Para algum lugar que a esposa acaba ficando em casa sozinha. O marido pode demonstrar dando uma flor. O marido pode demonstrar dando apoio numa hora que ela precisa, que ela está em dificuldade na sua família ou na saúde. Tem muitas formas de mostrar o amor para a esposa. Pode até dizer que ama de vez em quando, que daí ela vai acreditar. Se isso acontecer, ela vai acreditar. Senão não adianta falar. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Bom, essa condição de os filhos obedecerem aos pais em tudo, eu vou dizer para vocês que é bem complicado. Se algum filho tem pai que não é cristão, às vezes não dá para agir dessa forma, porque o pai pode querer alguma coisa que não é da vontade de Deus. Mas o filho que tem os pais cristãos, eu não posso nem questionar. Por quê? O filho sabe o que é bom aliás, o pai sabe o que é bom para os filhos. O pai sabe que o filho tem que comer legume. Meu filho quer só salgadinho, pizza, hambúrguer, né? O pai sabe que mais adiante ele vai ter problemas. O pai sabe que é bom para o filho dormir 8 horas por noite, 9 horas, mas o filho não. O filho fica no Face até as 2, até 1, até a meia-noite. Por que que os pais querem coisas boas para os filhos? Porque os pais amam os filhos. Você sabia que o amor mais forte que dá para a gente ver é o amor fraternal? Uma mãe consegue amar um filho bandido, mesmo não sendo cristã. Um pai consegue amar um filho com vários problemas. Porque esse é o verdadeiro amor, é o amor fraternal. Nós devíamos agir assim em todas as situações. O versículo 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Também tem esse lado. Às vezes eu cometo esse tipo de erro. Eu irrito meu filho só para mostrar que eu tenho autoridade. Estou errado. A gente tem que falar com sabedoria. A gente tem que agir com o filho, com a esposa. A gente tem que ocasionar o momento. Vai almoçar com seu filho. Vai almoçar com sua esposa, jantar para conversar um assunto. Para ter um momento mais importante, mais íntimo. Ou então, pede, por favor, eu gostaria de falar contigo, marca uma reunião. Parece estranho, né? Mas se nós temos uma reunião no mundo, no nosso trabalho, ou de qualquer outra coisa, a gente não falha. A gente gosta até de uma reunião. Principalmente se for uma reunião que a gente sabe que fez tudo certo, que vai ganhar um elogio ou até um aumento, né? Então, essas coisas são importantes na nossa vida para demonstrar amor. O que eu quero falar com essas 3 questões? Sobre esposa, maridos e filhos. A base do relacionamento, depois de Deus, é a família. A comunicação de Deus, a Bíblia, ela não tem quase nada para nós a respeito de trabalho, de ganhar dinheiro, de ficar famoso, de ter poder, Não. A maior parte da Bíblia, ela fala, ela repete sobre relacionamentos. Isso é o mais importante para Deus. Deus criou o homem, Adão e Eva, para ter relacionamento. Deus queria um ser semelhante a ele. Senão ele podia ter ficado só com o porco e o cavalo e alguns outros. Não, ele quis um ser semelhante a ele. Essa parte é tão importante que se nós fizermos a nossa parte, se a esposa honrar o seu marido,
Se o marido amar a sua esposa e o filho obedecer aos pais, acabou os problemas. Perceberam? Quer ver um exemplo? A Divina Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Você já pensou se quando Deus enviou Jesus para a terra? Não, peraí, eu não vou morrer por essas pessoas pecadoras, maldosas. Eu não vou fazer a minha parte. Sinto muito, estou indo de volta. Se quando Jesus foi embora e enviou o Espírito Santo veio para a terra para morar em nosso coração. Espera aí, Deus. Eu não vou morar no coração dessas pessoas. Olha a dureza desses coração, olha a maldade desses coração. Deus, eu estou tão sufocado, eu estou num cantinho aqui exprimido, não tem lugar para mim aí dentro. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Mas Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo continua fazendo a dele, aqui no meu coração, no seu coração, e como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, marido, mulher e filhos. Cada um fez a sua parte. Qual é a parte da comunicação que nós não entendemos? Agora, olha o versículo 23. Aliás, desculpa, o 22. Eu vou trocar essa palavrinha escravos. Vou colocar aqui, empregados. Naquela época existiam escravos, tá? Empregados, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Aí, do 25 em diante, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. O capítulo 4, versículo 1. Senhores, deem aos seus empregados o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Isso fala do nosso relacionamento com os nossos patrões e patrões com os empregados. Por que que nós devemos fazer tudo para o Senhor? Que nem diz o versículo 17, façam tudo como, aliás, o 23 fala isso, façam tudo como para o Senhor e não para homens, sabendo que é do Senhor que vão receber a recompensa. Então, essa é a parte da comunicação, é a parte que nós temos que aprender. Volta aquele lá no começo. Nós temos 2 palavras em conflito: aprender e praticar. É a mensagem de hoje. Aprender e praticar. É isso aí. A parte de aprender está aqui. Quem não entendeu, quem não aprendeu isso aqui hoje? Aprendemos, né? Temos vários exemplos aqui. Agora eu quero seguir adiante a parte de praticar. O que não devemos praticar? Interessante que a Bíblia tem 2 listas para nós aqui. O que nós não devemos praticar? Isso está do 5 ao 9. Eu não vou ler de novo, porque vai ficar repetitivo. Mas são essas palavras: impureza sexual, maus desejos, ganância, idolatria, desobediência, ira e indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar e mentira. São 10 palavras, são 10 coisas que não devemos praticar. Agora, o que nós devemos praticar? É menos, é um pouco menos. Pelo menos nesse capítulo da Bíblia. Devemos praticar bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor. Isso está no versículo 12 ao 14. São apenas 7 palavras. 3 a menos. Será que se nós praticar essas coisas, nós vamos ter problema? Por exemplo, qual a parte da humildade que nós não entendemos? Você sabe o que faz parte da humildade? A humildade, principalmente, é reconhecer. Essa é a principal parte da humildade. É reconhecer que eu estou errado. No momento que eu reconheço, eu estou sendo humilde. Eu posso continuar a humildade depois. Todos aqueles processos de ir atrás, de pedir perdão e assim por diante. Já é outra parte, o perdão. Mas a humildade é reconhecer, é aceitar. Essa é a parte principal da humildade. Qual é a parte que nós não entendemos, então? Qual é a parte que eu não entendi da mansidão? Por que sou bravo? Por que eu falo coisa que eu não devo? Por que eu grito?
Por que eu brigo? Qual é a parte da paciência? Paciência é simples. Ou tu tem ou tu não tem. Não existe meio termo. Horas eu tenho, horas eu não tenho. Mas quando eu não tenho, eu não tenho. E quando eu tenho, eu tenho. É assim que funciona. Qual é a parte do perdão que nós não entendemos? Eu não vou perdoar porque a pessoa também me falou isso, porque ele me acusa. Perdão é perdão. A Bíblia não coloca os porquê. A Bíblia não coloca, vamos dizer assim, a alternativa A, B e C. Marque um X na resposta certa. Não tem. É perdão e ponto final. Qual a parte do amor que nós não entendemos? O amor é o elo perfeito de todo o relacionamento. O amor perdoa multidões de pecado. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Qual a parte que nós não entendemos? Simplesmente ame, independente do outro. Não espere nada em troca. Isso é o que nós devemos praticar. O Fabrício falou aqui também, no início desse mês, aplicar a palavra. Ele colocou um AP, bem grande aí, que eu lembro. Aplicar a palavra. Ou seja, o que eu estou propondo hoje? Aprender e praticar. Volta no slide de antes. Aprender e praticar. Procure olhar daquelas 10 questões, o que você não está praticando, ou o que você está praticando e não devia praticar. Ou grave para você esse capítulo de Colossenses 3. Leia ele durante essa semana, durante o mês de março. Procure meditar em cima dessas questões aí. E aí, olha para a tua vida. Bom, eu tenho 10 questões aqui que eu não devo praticar. Mas se eu conseguir melhorar 2, já é 20%. É uma boa porcentagem. Se eu conseguir melhorar 2, de repente no próximo capítulo tem mais 5 ou 6 que eu não devo praticar. De repente eu consigo melhorar mais uma. Se nós conseguir, em um capítulo, em um livro da Bíblia, melhorar 2 ou 3 questões da nossa vida, quando nós concluir a Bíblia, só o Novo Testamento, não precisa nem pegar o Velho, nós vamos estar com um caráter aprovado perante a Deus. Vamos baixar nossa cabeça e vamos estar pedindo a Deus que Ele realmente coloque esse desejo em nós esse ano de 2014, um ano de grandes acontecimentos na terra, no nosso país pelo menos. Coloque isso, um propósito para a sua vida. Tudo o que você aprender, procure praticar. Senhor Jesus, queremos pedir a Ti, Pai, que Tu, Senhor, abra um espaço maior no nosso coração, tirando essas coisas que não devemos praticar, para que o Espírito Santo possa crescer em nós, que Ele possa se movimentar mais dentro do nosso coração, que às vezes ele está tão sufocado, tão apertado, que eu creio que ele mal consegue respirar, se mover dentro do nosso coração. Que a gente consiga eliminar, ó Pai, essa natureza terrena, esse velho homem, e que a gente consiga, Senhor, viver aquela vida que temos escondida em Cristo. Que a gente busque as coisas lá do alto e que possamos pôr em prática grande parte do que aprendemos. Não adianta aprender se não colocarmos em prática, Deus. Estamos perdendo tempo, energia, estamos enchendo a nossa cabeça, a nossa mente por nada, se não praticarmos. É isso que eu quero estar pedindo para a minha vida e para a vida de cada um nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.